ZYK 228, 1140 kHz. Emissora Centro-Oeste Limitada. Rádio Cruz Alta AM. Emissora integrante do Grupo Pilau de Comunicações. A sua rádio. Não vos chamarei de servos, trabalhadores, pois o servo não sabe tudo sobre o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, pois tudo que sei de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Começa agora o programa Amigos do Evangelho, para juntos desvendar os segredos do coração do Pai através da palavra do Evangelho, a Boa Nova. Momento oportuno para compartilhar experiências que transformarão nossa existência por completo. Uma reunião de amigos, em família, um ambiente onde o vínculo é o amor de Deus. Desejamos impartir o Evangelho simples de Jesus, para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, a fim de levar uma vida prática no Evangelho de Jesus Cristo. Foi dada a graça de compartilhar a quem quer que seja o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, cuja largura é infinita e inescrutável. Sua altura se estende pelos limites da eternidade. Sua profundidade é revelar as múltiplas facetas da sabedoria de Deus, e seu cumprimento é manifestar o eterno propósito divino de reconciliação do mundo inteiro por meio da cruz de seu Filho Jesus Cristo. Pela graça, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ajude-nos a divulgar, a aprofundar esta consciência no Evangelho da graça de Deus, para que o amor seja multiplicado em cada ser humano, através do conhecimento de Cristo e do amor ao próximo. Apenas incha, somente o amor edifica, destrói e faz crescer aquilo que é eterno em nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus, e esse amor por Deus só pode ser visto como o amor uns pelos outros. O verdadeiro conhecimento do Evangelho de Jesus muda o ser e o leva à vontade da fidelidade para com o amor de Deus e para com o próximo em amor. Com vocês, amigos do Evangelho. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Cruz Alta, 1140 AM. É mais um prazer para nós estarmos aqui com vocês, com o programa Amigos do Evangelho, ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Cruz Alta. Também estamos ao vivo aqui no Facebook, no meu Facebook pessoal, Gustavo Santos, também no Facebook da Rádio Cruz Alta, transmitindo em imagens, e daqui a pouquinho também estaremos transmitindo no Instagram. Vai chamando seus amigos aí, compartilhando essa live. Você que não está com a internet, apenas está pela rádio, convide um amigo seu, ligue para alguém, né, para que você também receba a palavra
do Evangelho nessa manhã. O nosso propósito aqui é de alcançar qualquer pessoa, né, nesse projeto que não é um projeto denominacional, apenas para a promoção do bem, né, para ouvirmos mensagens simples do Evangelho de Jesus, em reflexões de vida, de consciência, de mudança, de paz, de amor, de comunhão, de perdão. Com certeza tudo que vai ser falado aqui vai gerar algo de bom na sua vida, vai ter ganhos existenciais. Eu fico feliz por essa oportunidade que eu tenho de estar transmitindo o Evangelho. E a cada dia mais eu percebo que muitas pessoas estão sendo alcançadas. E o nosso projeto aqui não é um projeto de multiplicação de igreja, até porque não é um projeto denominacional. Mas o que nós queremos aqui é que você que esteja necessitado de ouvir uma palavra de conforto, de alegria, de paz, de amor, uma palavra que te ponha para cima, esse é o espaço que você tem aqui todo domingo de manhã, das 10 às 11, comigo presente aqui no estúdio, meu amigo Cláudio, né, que é um nosso produtor aqui da rádio, também está operando o estúdio nesses dias aqui. Prazer estar com você aqui, Cláudio. Um abração para ti, um abração para toda a turma aqui da Rádio Cruz Alta, o pessoal que realmente nos dá o suporte aqui para que a gente possa ser ouvido aí por vocês. Tem algumas empresas, queridos, que nos ajudam aqui para que esse programa seja possível, que é a Petrópolis Materiais de Construção e Telentúrio, dos meus amigos Vilmar e Lúcia, a New Life, cursos profissionalizantes aqui do meu amigo Adilson Bernardi e a Janete Bernardi, a Global Filtros, purificadores de água ali do meu amigo Valmir, Academia Companhia do Corpo da minha amiga Nisélia Nogueira Bonfim, o comércio de produtos óticos de Ambragi, que você encontra em todas as óticas do estado aí do estado, os produtos, as armações de Ambragi, do meu amigo Gilvan. Também alguns colaboradores, a minha mãe, a Ruth Noemi dos Santos, meu colega Paulo César Guiço, meu amigo Fernando Souza, e entre outras pessoas que tornam possível esse programa. Vamos ver essa propaganda aqui dos nossos comerciais. Este programa tem um oferecimento: Petrópolis Materiais de Construção e Telentúrio, Avenida Plácido de Castro, 1484, Brum 2, Cruz Alta, fone 3322-6834. New Life Cursos Profissionalizantes, Cruz Alta, Shopping Érico Veríssimo, Rua Voluntários da Pátria 550 Centro, fone 3322-2404. Global Filtros e Purificadores de Água, tudo em acessórios para filtros e purificadores. Rua General Osório, 62 Centro, fone 3324-2644. Academia Companhia do Corpo, Avenida Plácido de Castro, 1250 Pedro Bonini, Cruz Alta, fone 99970-3327. Comércio de Produtos Óticos de Ambragi, Rua General João Manuel, 337 Centro, Cruz Alta, fone 3303-4951. Apoiadores: Ruth Noemi dos Santos, Paulo César Guiço e Fernando Souza. Amados, nós estamos nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube. Você vai lá no buscador do YouTube e digita lá Gustavo V. Santos. Você vai encontrar um canal lá que a gente está com mais ou menos uns 230 vídeos lá, postados de todo o material que a gente divulga. São mensagens da graça de Deus, mensagens do Evangelho. E eu gostaria que você acessasse esse canal, se inscrevesse, comentasse os vídeos, ativasse as notificações para receber em primeira mão. Toda vez que a gente postar um vídeo, você pode receber esses vídeos. E curtisse, compartilhasse com seus amigos esse canal, Gustavo V. Santos, no YouTube. Em cada vídeo tem uma descrição ali com as minhas redes sociais. Tem um link, você clica em cima e você vai estar recebendo todo esse material aí, também nas outras redes sociais, no Facebook, Gustavo V. Santos, na fanpage do Facebook, Evangelho da Graça, que eu tenho,
também no Twitter, Lore_Gustavo, no meu Instagram, Gustavo V. Santos. Então você tem diversas opções aí de nos acompanhar. Tem um blog também, orandonoespírito.blogspot.com, e alguns sites aí que ainda estão em construção. Esse site amigosdoevangelho.com.br, onde vai hospedar toda essa gama de materiais. Em breve estará pronto e eu estarei divulgando. Também nós temos reuniões semanais ali na Procópio Gomes, no número 1645, no Beco 2, você entra ali no número 42. Então você vai encontrar nossas reuniões ali na quinta e no domingo às 20 horas e você será bem-vindo para ouvir palavras assim como essa que você vai ouvir hoje aqui. Então nos siga, compartilhe, né, essas mensagens que estão sendo divulgadas aqui. Eu agradeço a todos vocês por isso. Vamos ler uma palavra aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 3, que diz assim: Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava naquele local a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Aquela distância ali de Jerusalém, de onde ele tinha saído, de onde Jesus tinha saído, a distância era de aproximadamente 75 quilômetros. E ele tinha andado até ali, a hora sexta era por volta de meio-dia, ele estava cansado e sentado na fonte. E nesse momento veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. De fato, Jesus estava com sede, mas Jesus estava querendo despertar naquela mulher algo novo, pois os seus discípulos não estavam com ele, tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se você de fato conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, se você conhecer o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e você conhecesse aquele que te pede água, tu mesmo lhe pediria, e ele te daria a água viva. Respondeu ela ao Senhor: tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? De fato, a mulher não estava compreendendo nada do que estava acontecendo ali. E a mulher continuou dizendo: és tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, da água natural, da água que sai desse poço, de um poço natural, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse: vejo que tu és um profeta. Nossos pais
adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, você pode crer que a hora vem que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém você adorará ao Pai, porque você adora o que você não conhece. Mas a hora vem, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu, mulher, que falo contigo. Eu sou o Messias. Eu sou essa conexão. Eu sou, de fato, aquele que te anuncia todas as coisas. O texto que João escreveu aqui a respeito desse fato, de Jesus Cristo ter sentado nessa fonte, a fonte de Jacó, e ele esperou ali por aquela reunião com aquela mulher, para ensinar aquela mulher o que de fato traz sentido à vida humana. Jesus explicou para aquela mulher o verdadeiro sentido da vida humana. Aquela mulher era uma mulher que tinha uma tradição ligada àquele local, ligada àquele lugar, ligada daquele monte Gerizim, ligada àquela fonte que estava ali, que ela cita que a fonte que Jacó, o seu pai hereditário, da sua árvore genealógica, tinha estabelecido naquele local. Aquela mulher estava ligada a tantas coisas. Estava ligada a uma busca natural de uma água. Uma busca natural de algo para saciar a sua sede natural. E hoje o homem, ele busca nas coisas naturais saciar a verdadeira sede que existe no seu interior. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, se você beber dessa água, da água deste poço, você tornará a ter sede. Se você continuar buscando em coisas naturais, você tornará a ter sede. Mas aquele que beber da verdadeira fonte, a fonte da água da vida, nunca mais terá sede. E a mulher sentiu-se a necessidade de beber daquela água para que não precisasse mais de uma água natural para saciar as suas verdadeiras necessidades. E Jesus fez uma conexão. Jesus conectou a questão da ligação do homem à verdadeira fonte que produz vida. Jesus disse: Deus é Espírito. Você precisa crer no Evangelho. Quando você crê no Evangelho, o seu espírito é vivificado. E você tem a conexão, por intermédio de Jesus, ao Pai eterno. Deus é Espírito, ninguém jamais viu Deus. Mas aquele que se aproxima do Evangelho, ele começa a ter as suas percepções mudadas. O seu espírito é mudado. E o seu espírito tem agora conexão com o eterno. E essa conexão com o eterno te faz caminhar numa nova vida. Te faz caminhar numa nova percepção da vida e das coisas. E você começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares.
Porque o que vai te saciar, as verdadeiras buscas do ser humano, o que vai saciar ele, é a fonte da água da vida. Porque Jesus disse, aquele que beber da água natural, ou buscar a satisfação pessoal em qualquer coisa que existe no natural, ele realmente vai precisar de mais. O homem sempre está precisando de mais, mas aquele que bebe da água que Jesus tem, se faz nele uma fonte que salta para a vida eterna. E a mulher disse, me dá dessa água. E ele disse, a verdadeira água é a água que flui de dentro de você. A água quando o seu espírito está conectado com Deus. Essa é a verdadeira fonte da água da vida. Não será apenas um poço natural, será uma fonte que jorra a vida. Jesus disse, um texto aqui do livro de João, que quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Você quer dos rios de água viva? Você precisa beber da água que Jesus te dá. Você precisa crer no Evangelho. O Evangelho é a verdadeira fonte da água da vida. O Evangelho é vida que nutre a tua vida e espalha a vida para outras pessoas. Amém, queridos? Daqui a pouco nós vamos estar falando mais sobre isso. Vamos ouvir agora o pastor Suzano Selmo com a música Tu És o Pão. Tenho sede de ti, eu quero mais.
meu Senhor, és meu Senhor, és meu Senhor. Quero agradecer aos nossos amigos, nossos ouvintes que estão aí através das ondas da Rádio Cruz Alta e das minhas redes sociais, os que estão aí no Instagram, no Facebook. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe essa live, compartilhe esse programa. Depois ele vai estar também hospedado nas minhas redes sociais, para que a gente possa alcançar muitas outras pessoas através da palavra do Evangelho. Nós estávamos aqui falando sobre a fonte da água da vida. E nós ouvimos essa canção agora do pastor Suzano Selmo, falando sobre o pão que nos alimenta e falando sobre a água viva que nos sustenta. Eu já falei sobre a água viva e gostaria também agora de falar um pouquinho sobre o pão que nos alimenta. Então abra sua Bíblia comigo ali no capítulo 6 de João. Quando você inicia aqui o capítulo 6 de João, você vê que Jesus, ele fez uma multiplicação de pães. Estava muitos dias numa reunião de ensino e as pessoas não saíam, não iam embora. E os discípulos chegaram para ele: vamos ter que alimentar esse povo aí, porque está caindo a noite e o povo não sai, o povo não vai embora. Mas havia um questionamento: como vão alimentar tanta gente? O que seria 200 denários para comprar pão para todo esse povo? 200 denários é 200 dias de trabalho para comprar pão para todo aquele povo, em torno de 15 mil pessoas reunidas. E apenas tinha ali 5 pães e 2 peixes. E Jesus fez um milagre, né, e multiplicou aquele pão. E todas aquelas pessoas foram alimentadas. E ainda sobrou 12 cestos de pedaços. Você vê que de poucos pães foram multiplicados. Da mesma forma, assim é o Evangelho. O Evangelho, ele é multiplicado. Quando você compreende o que é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que alimenta a todas as pessoas. Ele é o pão que se multiplica. Aqui no capítulo 6 de João, no versículo 22, o texto bíblico, ele diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram para si os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Assim como eu tinha dito, com respeito à água natural, geralmente
as pessoas procuram saídas para as suas questões, para as suas necessidades. Elas correm atrás do natural. E aqui Jesus já expôs diante deles a intenção do seu coração. Vocês me procuram não porque você vê um milagre, não porque você vê sinais, mas você me procura porque você saciou o seu interior. Você me procura porque você se saciou do pão natural. Versículo 27, ele continua dizendo: trabalhe, não pela comida que perece. Hoje em dia, todos nós, inclusive eu, trabalhamos pela comida que perece. Porque quem não trabalha, não come. Quem não corre atrás da máquina, não pode se alimentar. Na verdade, Jesus está querendo ensinar algo para nós aqui. Tanto eu quanto você precisa de alimento natural. Todos nós precisamos dos alimentos naturais. Mas o alimento natural, ele não sacia dentro de você a fome que você tem por algo que você não busca em coisas naturais e não encontra nisso. Aí Jesus diz assim: trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Comece a colocar o sentido nas suas buscas. Trabalhe. Adquira o que você quer. Corra atrás do que você quer. Mas não esqueça que existe algo a ser saciado dentro de você. E não é aquilo que perece. Não é aquilo que perece que vai saciar a verdadeira fome de um alimento eterno que talvez você não tenha experimentado ainda. Dirigiram-se, pois, a eles, perguntando: o que faremos então para realizarmos as obras de Deus? Ao que Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que você creia naquele que foi enviado. A obra de Deus é que você creia em Jesus Cristo, que você creia no Evangelho, que você creia na verdadeira vida. Quando você volta ali no capítulo 5 de João, no versículo 19, e você vê a missão de Jesus na terra. A missão de Jesus na terra é a nossa missão na terra. É o que verdadeiramente vai saciar as nossas buscas. Eu queria dizer para você que toda a busca do ser humano, ela só termina aos pés de Jesus. Não é dentro de uma igreja, não é num credo religioso, mas é você se submetendo ao Evangelho, porque o Evangelho é a única coisa que produz vida na humanidade. O Evangelho é um espírito. E quando você vê aqui no capítulo 5 de João, versículo 19, a missão de Jesus, quando Jesus diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer em si mesmo, senão somente aquilo que ele viu fazer o Pai, porque tudo que ele fizer, o Filho também faz. O Evangelho, ele nos chama para ser imitadores de Cristo, assim como Cristo é a expressão de Deus, assim como Cristo imita o Pai. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O Evangelho nos chama para ser imitadores de Cristo, não imitadores de um conjunto de regras, mas para ser imitador de Cristo, da vida que Cristo viveu,
da vida que Cristo trouxe, da vida que Cristo ensinou. Aqui o texto continua, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Assim também Jesus veio e mostrou tudo o que ele faz, tudo o que ele é, tudo que eu posso fazer e ser. E ele diz assim: maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho, Jesus, essa é a missão de Jesus. Ele vivifica aqueles a quem quer. Jesus quer vivificar a mim e a você. Jesus quer vivificar as pessoas. Jesus veio trazer vida. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Porque assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer, vivifica a mim e vivifica a você. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Jesus. E aqui o texto de João, no capítulo 6. Jesus diz: a obra de Deus é essa, que você creia naquele que por ele foi enviado. Não trabalhe correndo atrás apenas de satisfações naturais, mas trabalhe pela comida que subsiste para a vida. A vida eterna é essa, que creiam em Jesus Cristo. Então, aqueles homens disseram para Jesus: mas que sinal fazes para que nós vejamos e creiamos em ti? E quais são os teus feitos? Quando Jesus multiplicou o pão, ele estava falando que quando ele multiplicou o pão, ele estava dando um sinal de que a vida de Jesus se multiplica. O alimento que Jesus é, ele se multiplica e vivifica as pessoas. E ele estava dizendo para Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E aí eles evocaram a lei, as tradições, assim como a mulher lá no poço. Nossos pais adoraram nesse monte. Nossos pais estabeleceram esse poço. Nossos pais fizeram isso. Nossos pais fizeram aquilo. Aqui os religiosos disseram: nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Que o maná caía todo dia e eles comiam aquilo e se alimentavam. Era algo natural. Ao passo que Jesus lhes diz aqui no versículo 32, João 6,32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Na verdade, o maná que caía do céu ali no deserto era uma figura do que Deus queria fazer comigo e com você. E é isso que Jesus veio fazer. Ele é a verdadeira vida. Se alimentar da verdadeira vida é se alimentar da verdadeira comida. Beber da fonte da água da vida é beber da verdadeira bebida. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
é o que desce do céu. E Jesus declarou-lhes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, embora vocês não creiam. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Jesus é o verdadeiro pão. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é a verdadeira comida. Jesus é a verdadeira bebida. Ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhum se perca. E nenhum se perca, pelo contrário, Ele quer resgatar a todos. Todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer, tem a própria vida, a vida eterna. Toda a busca do ser humano, ela só termina aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. Submisso ao Evangelho de Jesus Cristo. Não submisso a um credo religioso, a uma instituição, mas submisso aos pés de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. Eles evocaram as tradições. Deus nos deu o pão do céu. Na verdade, Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão, o pão que te alimenta, a água viva que te sustenta, sou eu. Murmuravam, então, eles, porque Jesus disse que era o pão. Respondeu Jesus: não murmureis, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu lhe darei vida no último dia. Porque está escrito: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Quando você ouve a palavra da fé, quando você ouve a palavra do Evangelho, esse se aproxima de Jesus. Aquele que crê na palavra da fé, aquele que crê na palavra do Evangelho, aquele que crê no ensino de Jesus. A missão de Jesus é imitar o Pai. Quando você imita Jesus, quando você caminha da mesma forma que Jesus, você tem vida. E ele diz aqui: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Quando você se aproxima da palavra, do Evangelho, você conhece a Jesus. Conhecendo a Jesus, você conhece a Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o unigênito que está no seio de Pai, mas o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quando você conhece o Evangelho, quando você conhece Jesus, você tem a revelação de Deus. Jesus é o próprio Deus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram de fato o maná no deserto e morreram. Todo aquele que se apega em coisas naturais, ele vai morrer de qualquer forma.
Mas quando você come da verdadeira comida, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna em si. A vida eterna é essa que creiam em Jesus Cristo, aquele que foi enviado. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este, Jesus, é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Não tem como escaparmos. A carne de Jesus na cruz do Calvário é o pão repartido entre todos nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus sofrimentos nós fomos sarados. Nós alcançamos vida. A carne de Jesus foi partida. É o pão que se reparte. É o pão que é multiplicado. Assim como aquele milagre. Ele foi as suas carnes rasgadas na cruz, abrindo um caminho novo. Abrindo um caminho novo. A carne de Jesus na cruz do Calvário rasgada abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho. O pão que ele dá pela vida ao mundo é a sua própria carne, é a sua própria vida. Você precisa comer desse pão. Você precisa beber dessa água. Mas eles não entendiam. E Jesus disse: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Se você não participar do Evangelho, se você não participar da vida de Jesus, se você não comer da verdadeira comida que é Jesus, se você não beber da verdadeira bebida que é Jesus, você não tem vida. Mas quem come e bebe de Jesus tem a vida. Pois a sua carne é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu vou repetir. Assim como o Pai que vive me enviou, Jesus foi enviado pelo Pai, e ele vive pelo Pai, também quem se alimenta do Evangelho, se alimenta de Jesus, ele vive por aquilo. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele pão simbólico lá do deserto. Ser participante de Jesus é ter a vida de Jesus em si, presente, permanente, sempre dentro do seu interior. Quem come e bebe de Jesus tem a verdadeira vida. Você pode buscar em qualquer lugar. Se você não tiver o conhecimento de Cristo,
de quem Ele é, do seu caráter, da sua vida, do seu proceder, do seu comportamento, da sua maneira de ser. Se você não experimentar do que Ele é, você não tem a vida eterna. Você vive. Você vive, mas não vive. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que vivem como se não vivessem. Que eles não têm as percepções interiores daquilo que realmente importa. Ser de Jesus não é ser de uma igreja. Ser de Jesus não é ser de uma religião. Ser de Jesus não é proclamar um credo. Ser de Jesus é ter Ele dentro de você. É ter Ele permanente, norteando os seus procedimentos, norteando o seu comportamento, mudando as suas percepções a respeito da vida, a respeito do seu semelhante, a respeito de tudo. Não existe outra vida que não seja em Cristo. Como ele disse, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E ele terá vida. Jesus veio trazer vida. Jesus veio trazer vida em abundância. Ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. Ele foi moído, transpassado pelas nossas transgressões. Tudo estava sobre ele. Quando você come do Evangelho, você é totalmente saciado. Quando você vive do Evangelho, das percepções que o Evangelho traz para dentro de você, do guiar que o Evangelho traz para dentro de você, você é totalmente saciado. Eu gostaria de orar com você. Você que está me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Que agora nesse momento a tua palavra, Pai, possa alcançar aquele que nos ouve, aquele que nos vê e recebeu essa mensagem no seu coração. Que do seu interior possam jorrar agora rios de água viva. Que possa jorrar a fonte da água da vida. E que todo aquele que ouviu essa palavra e creu no Evangelho seja alimentado agora pelo pão que desce do céu. O pão que nutre a fome, que sacia a fome de todo ser humano. Tu és a água, tu és o pão. Tu és a água viva, tu és o pão vivo que nos alimenta. Tu és a verdadeira fonte que nos nutre e nos alimenta para que possamos permanecer mais e mais e possamos perceber a verdadeira vida e ter as percepções do que realmente importa nessa existência. Que essas pessoas que ouvem agora possam ser abençoadas por essa palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Amém? Eu gostaria que você recebesse essa palavra. Você recebe essa palavra aí, no nome de Jesus. Que você possa ser abençoado com essa palavra. Que você possa ter uma semana maravilhosa. Que você possa, a cada dia, ter percepções novas da vida. Percepções novas de Deus. Percepções novas do Evangelho. Mesmo você que não vai em reunião nenhuma, de igreja nenhuma,
Você pode ter essas percepções. Pegue uma Bíblia, faça uma pesquisa. Mas se você não tiver nada na sua mão, nem Bíblia, nem pesquisa, nem nada, dentro de você, Deus fala dentro de você. Porque antes que houvesse Bíblia, Deus já falava no coração das pessoas. Então Deus pode falar com você. Amém? E nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem nós estaremos de volta às 10 da manhã com o programa Amigos do Evangelho. E um abraço a todos. Logo essa mensagem, essas duas mensagens que nós falamos aqui hoje, vai estar nas nossas redes sociais. Você vai poder compartilhar. Você vai ficar aqui com os nossos comerciais e a semana que vem estaremos juntos. Obrigado, Cláudio, por ter me ajudado aqui. E a todos vocês um tchau, tchau e até a semana que vem. Em nome de Jesus. Semana abençoada a todos. Oremos por Brumadinho, viu? Não vamos esquecer de Brumadinho, aquela tragédia que houve lá. Muitas famílias. Muito triste. Muito triste que você possa ter esse tempinho aí. Um abração a todos. Tchau, tchau. Este programa tem um oferecimento. Petrópolis Materiais de Construção e Terra, Avenida Páscoa de Carlos, 1424. Global Filtros e Purificadores de Água. Tudo em acessórios para filtros e purificadores. Rua General Osório, 62 Centro. Fone 3324-2644. Academia Companhia do Corpo. Avenida Plácido de Castro, 1250. Cruz Alta. Fone 99970-3327. Comércio Produtos Óticos de Andagem. Rua General Dom Manuel 337 Centro, Cruz Alta. Fone 3303-4951. Apoiadores: Ruth Noemi dos Santos, Paulo César Guiço e Fernando Souza. CYK 228,